Amém, meus irmãos. A live, né, ela encerrou, foi rapidamente, o tempo passou rapidamente, né, mas estamos aqui com a segunda parte da live para nós concluirmos o assunto da escola bíblica dominical. Quero que os irmãos nos acompanhem nesta última parte, né, já estamos praticamente já no finalzinho da lição, né, do capítulo 3 de Efésios, que fala sobre a intercessão pelos Efésios, a oração de Paulo por aquela igreja. E nós estamos falando sobre o tópico 3, né, do segundo subponto, do segundo tópico, ou seja, do segundo tópico, o ponto de número 3, né, que fala sobre a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo, que falam sobre 4 dimensões desse amor, que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, como está escrito no versículo 18 do capítulo 3 aos Efésios. A largura, quando se fala em largura, a largura do amor de Deus, se refere à largura da graça de Deus que salva tanto judeus como gentios. Ou seja, o amor de Deus é imenso, é imensurável este amor de Deus que abrange todas as pessoas, independentemente qual seja a sua condição espiritual diante de Deus. Então, essa dimensão de Deus para com a humanidade, né? Ela é imensurável, ela é grande, é incalculável. Jamais o homem poderá definir o tamanho do amor desse Deus. Então a largura se refere à graça de Deus, que salva os judeus e gentios, incorporando-os depois à sua igreja. O mistério abrange ambos os segmentos da humanidade. O 2, né, fala sobre o cumprimento, ou seja, o cumprimento do amor de Cristo. Se estende de eternidade a eternidade. Quanto ao passado, os crentes foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, como está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 14. Versículo 4. Quanto ao futuro, na eternidade, haverá em Cristo Jesus uma revelação contínua e suprema, e da suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco, através de Cristo Jesus, como está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 7. Depois fala sobre a profundidade desse amor. Ela é descrita como vivamente em Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 3, que estávamos atolados em um abismo indizível de pecado e degradação espiritual. Mas Jesus entrou na selva de imundície, né, de corrupção que havia em nossa vida. Né, e com seu amor imenso, com a profundidade do seu amor, nos alcançou, porque ele se dispôs a morrer no nosso lugar para nos dar liberdade. Estávamos, né, como diz as Escrituras Sagradas, estávamos destinados à perdição eterna. Não estávamos predestinados, né? A nossa predestinação é morar na glória celestial com Jesus. Porque Jesus ele não veio salvar apenas um grupo seleto. Porque Jesus não veio salvar apenas algumas pessoas. Mas a sua salvação se estende a toda a humanidade. Porque se assim fora, eu te digo, meu amado irmão, Deus apenas se responsabilizaria em salvar. Deus apenas se preocuparia em salvar a nação de Israel. Porque a nação de Israel, como diz lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, é o povo particular que Deus chamou, que Deus tomou para si mesmo. Um povo reservado por Deus para ser o representante de Deus na terra. Então, se Deus se preocupasse em salvar apenas um grupo, Deus ia salvar a nação de Israel, porque foi o único grupo, a única nação que nasceu da promessa de Deus, que nasceu por intermédio de uma promessa que ele fez para Abraão. Então todos os povos estariam condenados à eternidade sem Deus. Mas Deus se preocupou, na plenitude dos tempos, em enviar Jesus para salvar a humanidade, para formar um novo povo, como nós aprendemos no domingo passado, formar a igreja, a nova Aleluia, sociedade espiritual,
para que pudesse então o homem, ao conhecer as magnitudes e os mistérios de Deus, a salvação eterna, pudesse então ter a liberdade, pudesse então ter o acesso irrestrito para habitar na presença de Deus, Glória para habitar a Deus, nas aleluia. nações celestiais. Você que está me ouvindo nesta manhã, meu irmão, meu amigo, entenda a imensidão, a profundidade do amor de Deus para com o homem, para Glória com a a Deus, humanidade. aleluia. Porque Deus é um Deus de amor. O próprio João escreveu isso, né? Deus é amor. E a quarta dimensão é a altura. Assim como Deus tem a sua profundidade, né? A largura, o comprimento, a profundidade, também a altura, que é vista em Efésios capítulo 2, versículo 6, que mostra que fomos não somente ressuscitados, mas também entronizados com Cristo nos lugares celestiais para compartilhar a sua glória. Aleluia, glória a Deus. O tópico de número 3 vai falar sobre a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas. Como nós podemos ver que essa sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. O primeiro ponto fala sobre a dimensão das bênçãos divinas, que diz assim: ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, conforme Efésios 3:20. Uma secura na minha garganta agora, né? 13. Mas vamos. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quando Paulo assim declara, é possível entender que se refere ao mistério oculto, às riquezas que estavam reservadas, embora gozadas em parte por alianças pelo povo judeu, mas em Cristo estas bênçãos foram derramadas não somente aos judeus, mas a todos os povos e nações. São as bênçãos da salvação, e não somente a salvação no sentido instantâneo, de sermos livres do pecado, da condenação e das garras do inimigo de nossas almas no momento da nossa convenção, mas se refere ao dia a dia, a nossa prática cristã, a progressividade da nossa vida espiritual debaixo da proteção e de livramento de Deus, até a consumação dos séculos e a chegada do dia glorioso em que Cristo virá sobre as nuvens, né, nos garantindo eternamente as riquezas inexauríveis, inexplicáveis e inaudíveis, né? Coisas inexplicáveis que não se pode explicar, que a nossa visão humana não pode captar, né? Nem os nossos ouvidos podem ouvir algo que nós iremos somente ter esse privilégio, esta oportunidade, quando nós adentrarmos a glória celeste. Neste sentido, Paulo declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam, conforme está escrito em 1 Coríntios 2:9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos, conforme Isaías, capítulo 55, versículo 9. O ponto 2 fala sobre o convite à adoração. Quando Paulo faz a oração intercessória pela igreja de Éfeso, Paulo também convida aquela igreja a glorificar a Deus.
a fazer uma doxologia. O que é uma doxologia? Doxologia são palavras de enaltecimento, de louvor, de honra, de glorificação a um ser divino, que neste caso deveria ser direcionada esta adoração a Deus. Glória a Deus, aleluia. O versículo 21 nos diz: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo, ao final de sua segunda oração, faz uma doxologia ao Deus Todo-Poderoso que ouve e responde às orações. A oração do apóstolo parece ter alcançado um grau tão alto e tão sublime que nada poderia impedir a sua resposta. Paulo fez a revelação sobre o mistério oculto em Deus desde a eternidade e logo faz uma oração intercessória em favor dos crentes efésios, uma oração de joelho, como uma forma expressiva de algo incisivo, categórico, para mostrar a seriedade sobre as grandes bênçãos e riquezas que Deus concedeu a todos os crentes. Por isso que Paulo, ele diz que se punha de joelhos para clamar a Deus. Os judeus, geralmente, eles oravam mais em pé. E quando a pessoa se impunha de joelhos, era um sinal de que algo ali era sério, de que algo ali era uma coisa incisiva, precisa, né? Então Paulo faz isso com o ímpeto de mostrar para aqueles crentes que era impossível de Deus não responder à sua oração. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo, ele conclama que nesta oração deve ser feito também uma doxologia, ou seja, uma glorificação, uma adoração a esse Deus vivo, a esse Deus poderoso. Na igreja, como diz aqui o comentarista da lição, ele fala: na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, conforme o versículo 21, a conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Além dessas bênçãos, além dessas riquezas imensuráveis de Deus que o apóstolo Paulo ele cita, né? A única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, o detentor de tamanhas dádivas. Aleluia! Glória a Deus, Glória aleluia. a Deus. Então, a oração de Paulo era uma oração de louvor, de engrandecimento, algo que impunha uma resposta rápida, uma resposta certa em favor da sua igreja, uma adoração espontânea e reconhecida por tudo que Deus faz. A única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, como diz aqui o próprio comentário da revista que nós temos aqui em mãos. O terceiro ponto fala sobre a glória devida a Deus. Que diz assim a revista: finalmente Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Somente Deus é digno de honra, de glória, de louvor, de toda adoração. Somente Ele deve ser adorado, ser reconhecido em sua glória. Não somente no céu e na terra, mas precisamente ser reconhecida a sua glória na sua igreja. Ou seja, a glória ou a exaltação majestosa de Deus deve ser como resultado da sua obra magnífica em prol da sua igreja. A igreja em si mesma, ela não tem glória nenhuma e nem deverá ter, porque a única glória que a igreja tem é a glória de Deus. A Shekinah de Deus, mas deve-se dirigir o reconhecimento dessa glória somente a Deus. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo, conforme está escrito no Salmo 115 e o verso 1. Veja o que diz o teólogo chamado Wolfgang Musculus, no seu comentário aos Efésios. Ele nos diz assim: assegura que Deus deve ser glorificado onde quer que a igreja esteja estabelecida. Na igreja, diz Paulo, porque não é em toda parte, no céu ou na terra. Os anjos não cantaram a glória a Deus nas maiores alturas? Por que ele diz na igreja?
A minha resposta é que, como tinha acabado de falar sobre o mistério de Cristo, como que começou a ser revelado na igreja, não no espaço físico, mas no organismo vivo, constituído de todos redimidos e salvos em Cristo Jesus, ele elogiou essas coisas e ressaltou o que Deus estava fazendo nos seus eleitos e nas pessoas fiéis pela pregação do Evangelho. Ele estava certo em nos lembrar de que Deus deve ser glorificado em primeiro lugar na igreja, para que seja glorificado em toda parte. Primeiro, a glorificação deve se partir da sua igreja. A igreja é notória, é vista por todas as pessoas no mundo. Então Deus deve ser exaltado e glorificado na sua igreja, para que a sua glorificação e exaltação se espalhe no céu e na terra. A terra está cheia da majestade de Deus, mas como as inesgotáveis riquezas e graças de Deus foram derramadas sobre os fiéis na igreja, é apropriado que ele seja glorificado na igreja com zelo particular. Por fim, o apóstolo anela que essa postura de adoração e a exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. E enfatiza o seu pedido com a expressão para todo sempre. O D.L. Moody, ao comentar sobre essas expressões, ele enfatiza que a glória de Deus está sendo manifesta por toda a eternidade no corpo que ele redimiu, que é a igreja do Senhor. Literalmente, todas as gerações, pelos séculos dos séculos, uma expressão muito forte para a eternidade. Isso significa que o louvor e a adoração deve ser praticado por todos os crentes, de ontem, de hoje, de amanhã e depois de amanhã, e continuamente até chegar na eternidade. Glória a Deus, aleluia. Estamos chegando ao final da nossa escola bíblica dominical. Hoje foi um pouco extensiva, ultrapassou o limite máximo de transmissão. Tivemos o nosso primeiro ponto, a primeira parte, quer dizer, que já foi finalizada. Essa já é a segunda parte do nosso estudo. E queremos que os irmãos continuem orando por nós nessa obra, nesse trabalho, pela obra da igreja, por esse ministério, o Ministério AD Seara, esse projeto que Deus colocou no coração do pastor Hélio Ribeiro, que tem se expandido, glória a Deus por isso, tem se expandido por todo o estado do Pernambuco. Nós vemos o grande avivamento de Deus na vida de muitos irmãos, acompanhamos diariamente, a manifestação, diariamente nós acompanhamos a expansão dessa igreja, desse trabalho em todo o estado, como Deus está levantando pessoas para contribuir com esta obra, levantando obreiros para cooperar com o pastor. Glória a Deus por isso, Por isso que estamos também aqui em Petrolina, felizes, por estar nesse trabalho, nesse mesmo empenho, com esse mesmo desejo, com essa mesma gratidão, com este mesmo sentimento de cooperar, de ajudar e fazer com que o trabalho de Deus cresça nesta cidade. Por isso que pedimos que os irmãos que nos acompanham nesta live, ore por esta igreja, ore por esse trabalho, ore pela vida do pastor Hélio, ore por todos os obreiros que cooperam com ele, pelo nosso evangelista Elmi Ribeiro em Petrolina, aos irmãos que cooperam nesta cidade por esse trabalho. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que os irmãos também nos apresentem. Apresente o nosso irmão Joseli, que é também o dirigente dessa escola, A minha pessoa que estou aqui cooperando juntamente com ele, Eu me chamo José Roberto, Estou aqui cooperando com o nosso irmão Joseli, cooperando com o evangelista Elmi Ribeiro nesse trabalho. Peço que os irmãos orem por nós, para que Deus nos conceda graça, para que Deus nos conceda sabedoria, para que Deus nos guarde, nos livre de todo o mal, para que as pessoas, ao contemplarem, ver a obra de Deus, tanto aqui na cidade de Petrolina como em outras cidades, possam verdadeiramente entender que esse projeto não é um projeto de visão humana, mas é um projeto de Deus, que Deus colocou no coração do pastor. E nós estamos aqui para cooperar com este projeto, porque o nosso intuito, o nosso desejo é levar o evangelho, é pregar a palavra, é ver vidas se rendendo
a pessoa do Senhor Jesus Cristo, se rendendo para Deus, com gratidão, com sentimento, com o privilégio de saber que tem a oportunidade de servir a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, meus amados irmãos, ore por nós, ore por nossas famílias, ore por nossos obreiros, ore por nossos líderes, por nossos pastores, assim como Paulo, se ponham de joelhos, caminhem de joelhos, Aleluia! subam escadas Glória de a Deus! joelhos, Tu és mas se grande, humilhem na Senhor! presença de Deus. Aleluia! Busque a presença de Deus, Deus. tu és Aleluia! grande. Que Deus vai derramar do Deus, seu tu és Espírito tremendo. Santo. Deus vai derramar do Deus, seu grande, poder sobre grande todos Deus. aqueles que buscam a Aleluia. sua face. Oh, E glória então a Deus. entenderemos Aleluia. que Deus, ele está, Cremos, o interesse de Senhor Deus Jesus. está tão somente de Aleluia. salvar vidas, de libertar Deus, vidas tu és que estão grande, arruinadas. grande. Quantos e quantos dos nossos irmãos que se encontram afastados do Oh, Evangelho, glória a Deus. que se encontram Aleluia. afastados de Deus, que se encontram entristecidos, abatidos, Jesus. enfraquecidos, Toma frente de todos precisa os que a igreja trabalhos do da tua Senhor, igreja, Senhor. precisa que a igreja do Senhor Oh, se Deus levante tremendo. em oração, se levante em Olha verdadeiro para aqueles que sentimento estão de caídos, misericórdia, de amor caídos. para com as almas perdidas, para com aqueles que se encontram aleluia. estacionados na sua vida espiritual, que precisam ser resgatados. Deus, tu és grande. Amém, irmãos? Amém. Glória a A Deus. conclusão da lição fala: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração, que é o fortalecimento de poder, a presença de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante este processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Neste momento, vamos concluir esse trabalho, agradecendo a Deus por esta oportunidade de, nesta manhã, estarmos aqui cooperando no trabalho do Senhor, orando pela vida dos nossos líderes, pastores, pastor Hélio Ribeiro, pastor Elmir Ribeiro, toda a igreja no estado de Pernambuco, toda a igreja aqui também em Petrolina, todos os obreiros, todos os irmãos, e aos irmãos que também nos acompanharam nesta lição, nesta manhã. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus cubra de bênção, de graça, que Deus os encha do Espírito Santo, Neste momento, vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo oração por toda a igreja, pelo pastor Hélio, pelo pastor Elmir, e pelo nosso irmão Joseli, que não está conosco nesta manhã, como eu falei antes, ele está em compromisso, em viagem, contribuindo com o pastor, resolvendo assuntos da igreja. Que Deus abençoe o nosso irmão Joseli, que Deus abençoe o pastor Elmir Ribeiro e o nosso pastor Hélio e todo o ministério, que estão empenhados, Que Deus abençoe cada um. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus neste momento por esta oportunidade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Celeste, Deus soberano, somos gratos a Ti por estar nesta manhã ministrando a Tua palavra, suplicando a Tua graça, a Tua misericórdia, Te pedindo, Deus, que esse trabalho, Pai, seja cada dia mais abençoado, frutífero, que seja cada dia mais um trabalho, Pai, direcionado pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Suplicamos em favor desse ministério, dessa igreja, dos Teus filhos, ó Pai, que tem se empenhado em fazer a Tua obra, Senhor. Abençoa o pastor Hélio, abençoa a sua família, o seu lar, a sua casa, dá vitória ao Teu servo, dá saúde, dá unção, direção do Teu Espírito Santo, ser com ele, Pai, em todas as atividades a ser realizadas na igreja, Pai, nos projetos, e tudo aquilo que Teu servo tem colocado no seu coração, dá vitória, Senhor. Assim suplicamos em favor de todo o campo, de todo o trabalho espalhado por todo o estado de Pernambuco, a todos os obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, evangelistas, ó Deus, toma nas Tuas mãos, a toda a igreja por completo, a todos os membros, a todos que pregam a Tua palavra e fazem a Tua obra. Abençoa, Pai, o evangelista Elmir Ribeiro, que está em viagem, fazendo Tua obra, fazendo a Tua vontade, o Teu querer, ser com ele, ser com a sua família, seus filhos, a sua esposa, a sua sogra,
obra, onde Deus esse abençoa trabalho chega assim, poderosamente, toma dando frente, saúde, para que venha dando, crescer oh Deus, dando paz, dando espiritualmente tranquilidade para o teu diante de filho. ti. Senhor, ser com Levar o a teu palavra a servo, quem com o está teu Espírito precisando, Santo, quem está guardando oprimido, e quem está livrando de todo doente, mal. quem está Abençoa carente todo o da tua ministério aqui na palavra, cidade Pai. de Petrolina, Deus, tu és a todos os grande. obreiros aqui nesta Toma cidade, frente, Pai a todos querido, os trabalhos Senhor. que já estão Vai quebrando ativos aqui todas as nessa barreiras, cidade. todo laço, Abençoa cada todo irmão impedimento e do também o nosso inimigo, culto Pai. à noite, ó Deus. Oh, Deus, Aonde estaremos abençoa. ali na tua casa, ali Deus, na nos dá as congregação do palavras João agora de de Deus. manhã. Que o Senhor venha nos direcionar, Deus, nos venha dar nos graça, encher do nos teu dar poder, da sabedoria. tua graça. Abençoa também o nosso irmão Estenda tuas Joseli, a mãos toda a sua nos família, estados a todos onde os estiver, meu irmãos, Pai, tua cooperadores, igreja. auxiliares, É a presbítero, todos meu que Pai cooperam querido. nesta obra, nesta cidade, em todo o estado, Deus, e a tu todos és os teus grande, filhos, Senhor. todos Olha os teus para o teu servos povo, neste Brasil Pai, esta inteiro, manhã. a todos que buscam a tua Entra em face, cada a tua lar presença. desta manhã. Ó Senhor, tem misericórdia, Resolve Pai, todas assim nós as te causas, pedimos, todos os nós te problemas. suplicamos Cremos, e te meu agradecemos Pai. por tudo, Deus, Tu és o em Deus de nome de providência. Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? À noite, né? Eu creio que os irmãos que estão nos acompanhando vão estar também ou em casa ou nas congregações buscando a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos teus servos, né? E também à noite nós estaremos ali pela misericórdia de Deus, estaremos ali no trabalho, na congregação do João de Deus, né? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? O nosso pastor Elmir Ribeiro, o nosso irmão Joseli, que nos acompanharam também nesta live. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém.